Vamos falar sobre as lesões fundamentais em estomatologia. Vamos fazer uma análise, uma avaliação crítico-reflexiva com situações do dia a dia, do nosso cotidiano, né? Então, lesões da pele e da mucosa oral, basicamente. Meu nome é Itamar Francisco Teixeira, sou mestre em Ciências Odontológicas Integradas, com foco em patologia. O conhecimento das lesões são fundamentais, obviamente, na estomatologia, pois permite direcionamento de diagnóstico e a classificação das alterações do relevo superficial da mucosa, né, e do conteúdo interno dessas lesões e das alterações da cor do tecido de origem, né. E a padronização dessas lesões é importante para a comunicação entre os profissionais, para a orientação do diagnóstico dentro daquele sistema estomatognático e, obviamente, para a seleção do caso. O ponto de partida, obviamente, é compreender as hipóteses diagnósticas, né, que serão utilizadas para direcionamento do diagnóstico do caso e o direcionamento para os exames complementares, como, por exemplo, a biópsia. Consiste, obviamente, nas alterações da mucosa da pele, né, da mucosa ou da pele, e a partir de processos locais ou sistêmicos ou metabólicos, das malformações, transformações tumorais que fazem parte do processo patológico de uma entidade nosológica. E podem também identificar um estágio de uma patologia, de uma determinada patologia. Então, basicamente, são formações sólidas ou aquelas que contêm líquidos, né, uma coleção com líquido, ou perdas teciduais, ou que tenha incremento de tecido, ou alteração de cor, né, ou todas elas. E quanto à consistência, elas podem ser endurecidas, borrachoide, flutuante, né, quando tem líquido dentro, como um colchão d'água, depressiva, né, quando é abaixo do relevo da mucosa, ou elevada, quando está acima do relevo da mucosa. As bordas, né, quando você utiliza o seu mecanismo da visão, né, o sentido da visão, elas podem ter nitidez, né, pode ser nítida ou indefinida. Tanto pode ser regular ou irregular, né, os contornos. E quando você aplica a palpação, né, a manobra semiotécnica da palpação, elas podem estar elevadas ou endurecidas. E quanto à superfície da lesão, né, o relevo da lesão, né, a estrutura que está por cima da lesão, né, por cima da mucosa, aquilo que está aparecendo ali para a gente, quando você utiliza a manobra semiotécnica, o sentido da visão, ela pode ser normocorada, né, a descorada ou hipercrômica, né, cor extra. Ela pode estar brilhante ou opaca, ela pode ser eritoplásica, quando você vai da cor da mucosa, do rosado da mucosa, para o vermelho até o negro, ou leucoplásica, quando ela vem do rosa da mucosa para uma cor mais clara, né, até chegando ao branco, né. Elas podem ser regulares ou irregulares quanto à cor. Podem ter duas cores, por exemplo, eritoplásica, erito-leucoplásica. E quanto à palpação, elas podem estar elevadas, endurecidas, lisas, rugosa ou papilomatosa na superfície, brilhante como este, ou um opaco como este. Pode ser áspera e como pode ser rugosa. Quanto à estrutura da lesão, né, o arcabouço da lesão, ela na manobra semiotécnica da visão e da palpação, ela pode estar flutuante quando tem o líquido dentro, subjacente, ou nodular, quando está endurecida, quando se palpa, né, tem uma estrutura parecida com massa, como se estivesse preenchida por uma massa. Pode ser fixa, né, sem não fazer nenhum tipo de movimento, ou móvel, fazer um movimento no tecido. Elas podem ser séssil, quando a base é maior ou igual ao tamanho da lesão, ou pedunculada, quando a base é menor do que a lesão.
Elas podem ter bordas regulares ou irregulares, podem ser bordas planas ou bordas elevadas. A pedunculada parece com uma uva, né, por exemplo, né, que está presa por um pedúnculo, como este. E o crescimento, quanto ao crescimento, elas podem ser invasiva ou não invasiva, né? Invasiva quando vai do tecido superficial para dentro do tecido, invadindo o tecido conjuntivo, ou não, ficar exclusivamente na mucosa, no tecido externo, né? Nos tecidos de revestimento. Endofídica, quando tem uma tendência de crescimento para dentro, exofídica, quando tem uma tendência a crescimento para fora, né? E vegetante é quando se tem, além do crescimento para fora, ela tem uma estrutura como se estivesse explodindo, como uma couve-flor, por exemplo. Então, quanto à superfície, né, quando você não tem alteração da altura da superfície, pode ser uma mácula ou uma mancha. A mácula nada mais é do que a modificação da coloração do tecido, né, da mucosa ou pele, sem alteração sensível da palpação do relevo, né, daquele relevo, sem elevação ou depressão daquele tecido. É uma alteração apenas perceptível à visão, tanto a mácula como a mancha. A mácula seria uma pequena mancha, né, que a gente colocaria aí como apenas um pigmento, né, um pigmento do local. Essa mácula, ela geralmente é regular, né, ela tem uma estrutura regular e ela preenche uma pequena parte. Vamos dizer assim que uma pequena, apenas menos de 3 milímetros, poderia ser chamado de mácula. A mancha já é uma estrutura maior, né, como nesse tecido dessa calça, como nesse outro tecido aqui, uma mancha mais irregular. Tá? A mancha pode ser também hipercrômica ou descorada. Né? Por exemplo, o descorado seria, por exemplo, a mancha de vitiligo. E hipercrômica seriam aquelas melanoses, né, que estão na pele ou na mucosa labial, devido ao sol. Então, uma mácula seria menor do que esses 0,5 centímetros ou 5 milímetros, como esta, né? E esta, ou manchas como essa, né? Que seria uma acima de 0,5 centímetros ou 5 milímetros, que aí nada mais são do que depósito de melanina, hemosiderina, depósito de metais pesados ou ausência de pigmentação, como no caso do vitiligo. A mácula, aqui um exemplo de mácula, né? Uma tatuagem de amálgama, por exemplo, mas pode ser um névoa também, um névoa pigmentado. Aqui você tem aqui nós temos uma mancha, né? Ou é uma mácula, ela é pequena, né? Menor que 5 milímetros, mas ela já tem uma borda, né, mais elevada. Aqui seria uma mancha ou uma placa? Aqui, como já é elevado, a gente já chamaria de placa independente do tamanho. Apesar de ter uma descoloração, uma cor hipocrômica, menor do que a cor do tecido de que deu origem, então a gente, neste caso, apesar de ter alteração da cor, mas ela também tem alteração do relevo. Quando se apalpa, tem uma alteração na sensação na sensação tátil de uma elevação de relevo. As manchas ou mácula, né, pode ser uma pigmentação gengival racial por melanina, né, vitiligo, que é a perda de pigmentação natural, como eu já falei, ou tatuagens de amálgama ou por amálgama, que é uma cor negro-azulada. Né? E podem ser também os nervos pigmentados, que podem, se não forem elevados, né, ao tato, podem ser considerados também pigmentos maculares ou manchas. A mancha aqui é uma mancha gengival, esse aspecto, nada mais é do que a mancha melânica. E as formações sólidas, né, elas já têm o que? Uma estrutura de massa por dentro, que pode ser as placas, as pápulas, os nódulos e o tumor. As placas nada mais são do que uma elevação de tecido, assim, uma elevação acima do tecido de origem, tecido de revestimento, né, onde há uma elevação menor do que o tamanho da lesão.
né? Uma lesão geralmente irregular, onde tem uma pequena elevação muito pequena em relação ao tamanho da lesão. Tá? Essas são as placas que pode ser aqui comparada, por exemplo, a uma placa de chocolate, né? Uma cobertura de chocolate de um bolo, por exemplo. Né? É uma placa aqui, uma placa branca, né? Leucoplásica, né? Leuco branca. Né? E essa placa branca ela tem uma irregularidade de contorno, né? E também uma elevação das bordas, né? Apesar de ter uma coloração também alterada, uma coloração esbranquiçada. Então, essa elevação mínima à altura do relevo, né, e uma extensão maior do que essa altura é que caracteriza essa lesão fundamental de placa. Aqui nós temos placas labiais com pequenas elevações também, de grandes extensões. Essa aqui é uma placa, uma leucoplasia, né, causada pelo sol. Aqui uma quelite actínica, aqui também, olha, contorno irregular, né, e elevado, pequena elevação e uma descoloração desse tecido. Aqui, uma placa também na lateral de língua. Aqui, placa na lateral de língua, extensão alta, grande extensão e baixa altura. Aqui nós temos também uma placa que faz um pile, né, que tem descamação. Né? E essas placas elas podem ser rugosas, né? Podem ser lisas, elas podem ser onduladas, elas podem ser verrucosas com alterações diversas, né? Não grandes alterações, mas alterações diversas, áreas mais baixas e altas, como se fosse um asfalto que não está muito regular, né? Mas de certa forma tem uma altura mais ou menos controlada, né? Ou então um conjunto delas, né? Rugosa, lisa, partes lisas, partes rugosas, partes onduladas. Aqui, né, uma lesão, uma placa também, leucoplásica, e bordas irregulares, apesar da bilateralidade, né? Ela é bilateral aqui no ventre da língua, tendendo a soalho de boca, né? Ela tem um aspecto irregular, aspereza à manobra semiotécnica de palpação, né? E tem um aspecto esbranquiçado também. Aqui uma leucoplasia clássica. Aqui essa mesma leucoplasia. Aqui essa mesma leucoplasia. Aqui uma leucoplasia também em placa, né? Em reborde gengival. Aqui ela mais extensa. Áreas lisas, áreas rugosas, né, elevadas, mais elevadas, ora menos elevadas, mas de certa forma com um contorno irregular, né, mais nítido. Aqui uma placa também eritoplásica, né, irregular, ora elevada, não uma elevação não tão grande, não tão alta para ser caracterizada como um tumor. Leucoplásica também, a leucoplasia clássica, né? Em lateral de língua, ventre tendendo a soalho de língua, soalho de boca. As pápulas já são uma coleção massa também, porém menor do que 5 milímetros, né? Como essas aqui. Seria como se fosse o couro de um sapo, né? Várias pápulas. Assim como os grânulos de Fordyce também têm esse mesmo aspecto. Né? Se apalparmos essas pequenas lesões, isso aqui é um pão, tá um biscoito, na verdade, com essas pequenas elevações que a gente está comparando com pápulas. Então, as pápulas nada mais são do que isto, olha, essas elevações, né, mais endurecidas, que se apalparmos não tem massa dentro. Aqui uma outra menor e aqui uma na língua. Aqui também uma pápula, a borda da língua é pequena, é menor que 5 milímetros. Aqui. Então
Portanto, elas consistem de uma elevação geralmente circunscrita, né? Ela tem uma limitação no espaço, pode ser pedunculada ou sesse, né? E aí essas elevações elas são nada mais do que substâncias metabólicas depositadas ou causas traumáticas, né? Um trauma na região. Pode ser um trauma viral, ou pode ser um trauma por micro-organismo, ou um trauma mecânico, mesmo um trauma físico, químico no local. A pápula tem pequenas dimensões, né, e pode apresentar coloração diversa do tecido ou a mesma coloração do tecido de origem. Então, vermelha, rosa, branca, né, acastanhada ou amarelada. Pode estar presente devido a afecções, né, local, por exemplo, febre, urticária, prurido ou trauma, né, físico, trauma químico. E tem o que? Um material sólido dentro. Elas têm esse aspecto, por exemplo, né, menores e às vezes maiores. Aqui confunde um pouco com placa, né? Aqui ela está em placa, mas aqui ela está em pápula, como se fossem várias pápulas juntas formando essa placa. Aqui uma placa menor, única, visão única. Aqui várias pápulas nas laterais da língua. Isso aqui é uma língua marcada pelos dentes, né? O nódulo já é uma lesão um pouco maior do que 5 milímetros. Também tem massa dentro, como se na palpação ela tenha massa, e ela é um pouco maior do que 5 milímetros. Aqui é um nódulo na borda de uma língua, né? Aqui é uma lesão também nodular, mas já endofídica, ou seja, com tendência a crescimento para dentro. Olha aqui uma pequena depressão. Quando apalpamos, ela é endurecida, está endurecido no entorno, né? Essa aqui, se apalparmos, está endurecido no entorno, ou seja, está tendo tendência de crescimento para dentro do tecido conjuntivo, músculo, né? E assim por diante. Aqui esse nódulo também, que está em placa, parecido com aquele anterior, né? Como se fosse várias pápulas, né? E aí todas juntas, quando apalpamos, ela é endurecida. Então, tem um aspecto de um nódulo, de várias pápulas juntas, né? E com um aspecto verrucoso, condilomatoso, ou seja, em cadeia, um stream, né? De várias pápulas. Os nódulos são maior do que 5 milímetros e menor do que 3 centímetros. Isso é importante entender que os menores do que 3 centímetros, maior do que 3 centímetros, a gente dá uma nomenclatura diferente, né? É um tecido que tem, é uma lesão que tem dentro uma estrutura sólida, massa, em forma de massa. A palpação a gente percebe essa alteração, né? E tem uma tendência a invadir o tecido conjuntivo ou um crescimento do tecido conjuntivo para dentro dela. Então, como este aqui, na lateral da língua, não vamos entrar no aspecto da malignidade ou não, ou benignidade da lesão, tá? Aqui como esta, tá? Endurecida na borda. Endurecida é uma lesão com massa. Aqui, da mesma forma, aquela anterior, vista diferente, de uma forma lateral, ver-se pelo tamanho da língua, ver que é uma lesão bem grande, né? Maior do que 5 milímetros e menor que 3 centímetros. Aqui, da mesma forma. E aqui é um nódulo maior, não é? Uma tendência a ser o quê? Uma tumoração, um tecido maior do que 3 centímetros. Né? Aqui, quando a palpa também é endurecida. Aqui também, nódulo causado por câmara de vácuo. Se apertarmos, alguns autores poderiam considerar como uma placa, tá certo? Porque tem uma elevação, mas por ser uma elevação maior, mais baixa do que a largura e o tamanho dessa lesão, não é? Mas, de qualquer forma, quando se apalpa ou analisa-se o tamanho dela, ela tem mais do que 5 milímetros. Então, a gente poderia considerá-la como um nódulo ou como uma placa, né?
percebam que há a nomenclatura das lesões, elas têm uma certa confluência em algum momento. Aqui, nódulo também, né? A palpação, percebe-se que há uma massa endurecida, né, debaixo do tecido. É uma tendência a ser uma lesão de origem do tecido conjuntivo subjacente à mucosa. Aqui também é uma lesão nodular endurecida, né? Apesar de a origem dela anterior ser líquido, mas ela permaneceu cronicamente aqui no local como uma lesão nodular endurecida. Aqui também uma lesão endurecida, nodular, a palpação no entorno ela é endurecida, porém o centro dela tem uma úlcera, uma depressão. Falaremos das úlceras daqui a pouco. E as tumorais, que são maiores, da mesma forma que o nódulo, elas são maiores do que 3 centímetros. O nódulo menor que 3 centímetros e maior do que 5 milímetros. Né? A pápula menor do que 5 milímetros. Então, vamos lá. Pápula menor que 5 milímetros. O nódulo maior do que 5 milímetros e menor que 3 centímetros, e o tumor a gente classificaria acima de 3 centímetros. Só que os tumores têm um aspecto de irregularidade no crescimento. Então a gente aplica esses termos tumor mais para as neoplasias ou processo de crescimento tecidual não neoplásico, né, mas que tem um sinal de inflamação. Uma inflamação mais específica, bem clara, né? Aqui, uma tumoração com ulceração ao centro, né? Uma tumoração à lateral da língua. Aqui, uma tumoração, tá vendo? Tendendo a invadir a maxila, né? E até a borda da órbita, no olho, né? Aqui tem um aspecto aqui de exofídico, né? Da lesão. Então, o tumor tem a nomenclatura do tumor é utilizada para aquelas lesões mais irregulares, mais expansivas, mais invasivas. Aqui, um tumor, né, também lateral em base de língua, tendendo a lateral da língua, né, que tem um crescimento irregular. Aqui também um tumor, né, em soalho, em trígono retromolar, não respeitando estruturas, né? Invadindo aqui mucosa jugal, maxila, né? E palato duro, né? Já invadiu o palato mole também. Então, uma lesão bem grande, né? Também tumoral, endurecida nas bordas e ulcerada ao centro. Aqui, da mesma forma, tumoral e ulcerado em algumas áreas ulceradas. Aqui já várias lesões, né, na mesma condição oral. Aqui uma úlcera, aqui uma placa, né, aqui outra placa, aqui tá vendo uma placa leucoplásica, né? Então assim, aqui já está endurecido no entorno, então tem um crescimento também nodular, né? Uma tendência grande. Aqui uma área mais crostosa, né, com crosta, e ulcerado ao centro. E as coleções líquidas, elas se parecem com aquele colchão d'água, uma sacolinha, né, de plástico cheia de água, né, ou uma bexiga, né, um balão cheio de água. A palpação, ele flutua, como se ele tivesse líquido dentro. Então, quando você palpa essas lesões, essas coleções, né, essas lesões que tem uma coleção líquida dentro, ela tem esse aspecto de flutuação. Então, uma delas, as menores, menor que 3 milímetros, são as vesículas, né? As vesículas, elas são menores que 3 milímetros e têm tendência a ter líquido dentro. Não vamos falar quais tipos de líquido podem ter, mas pode ter sangue, pode ter extravasamento cístico, pode ser uma coleção, um edema, pode ser extravasamento de plasma, né, sanguíneo, enfim, podem estar dentro dessas pequenas bolinhas. Essas pequenas bolinhas cheias de líquido, menor que 3 milímetros, a gente chamaria de vesícula.
caso da catapora, por exemplo, o caso da herpes, por exemplo, né? As vesículas, olha, várias vesículas, né, caracterizam as lesões de herpes, as lesões vesiculares de herpes. E as bolhas já são maiores do que 3 milímetros. A gente caracteriza aquelas lesões que têm líquido, contendo líquido dentro, que são maiores do que 3 milímetros, a gente chamaria de bolha. Pode ser causada por queimadura, pode ser o caso da mucocele, que é clássica aqui, né? Que nada mais é do que retenção de saliva, né? É uma glândula salivar que extravasa para o tecido conjuntivo, o tecido adjacente, e fica subjacente à mucosa, né? O tecido de revestimento da mucosa. Aqui também uma bolha também com retenção líquida de saliva, né? Só que neste caso está no soalho da boca. Aqui a gente caracterizaria como uma bolha, né? De rânula, né? Rânula, uma lesão, né? Uma patologia, né? Característica, bem características das bolhas. Aqui também, rânula, né? Alteração. Se olhar bem com este lado de cá, né? Entremeado pelo freio, do lado de cá nós vamos ter uma retenção também bolhosa, né, de soalho de boca. Aqui também uma bolha, mas aqui nós temos algumas vesículas, olha, né, nada mais é do que vasos, né, aqui são acidentes vasculares, né, que pode ser lago venoso, pode ser hemangiomas, né, que são o que? Lesões bolhosas, né, com líquido sanguíneo dentro. Os cistos já são, a diferença entre o cisto e as bolhas e vesículas é que o cisto tem um tecido, né, tem uma cápsula que reveste o tecido de revestimento de conjuntivo e que mantém o que? O tecido líquido dentro, em seu interior, né? Então forma um verdadeiro epitélio ali, impedindo que esse líquido se extravasse. Como aqui, a mucocele. A mucocele, ela não é considerada um cisto verdadeiro. Ela é um cisto de retenção de saliva, mas ela não é um cisto verdadeiro porque ela não faz aquela cápsula, né, característica dos cistos. Então, se a gente for comparar, né, a uva, se a gente apertar uma uva, ela tem essa retenção aquele líquido, né, do suco da uva aqui dentro, né? Essa aqui seria o tecido de revestimento cístico, né? Que seria que se a gente fizer uma análise comparativa. Aqui a mucosa, né, de revestimento e aqui o cisto estaria retendo o líquido. Tá? A mucosa rompida, vamos comparar aqui com a casca da uva, né? E essa casca da uva seria a mucosa descamada. E aqui mantendo o líquido dentro. Aqui, né, o cisto, a gente apalpando, né, pode ser o cisto também na palpação pode ter essa flutuação, assim como as bolhas e as vesículas. Aqui seria uma lesão cística. Bom, uma forma de a gente avaliar o que tem dentro, né, se é cisto, vai ter líquido diferente de um líquido que seja purulento, causado por uma infecção bacteriana, né? Seria por retenção de plasma ou de outros produtos, né? Como por exemplo o colesterol. Então, como que a gente saberia? Uma punção poderia me dizer se isso é um cisto ou um abscesso. Tá? Então, aqui, olha, um cisto intraósseo que pode estar dentro do osso, né? Nada mais do que líquido aqui dentro, tem uma expansão, aqui é um cisto. Aqui também é um cisto, tem uma cápsula, tem um epitélio revestindo, mantendo o líquido preso dentro. E as pústulas, né? Nada mais é do que coleções também de líquido, porém, o líquido que tem na pústula é um líquido purulento, um líquido causado por infecção bacteriana. Né? A espinha também, a espinha da pele, né, que dá na pele, pode ser considerada também uma pústula. Né? Então elas têm o quê? Menos do que 1 centímetro. Convencionalmente, consideramos que ela tem menos do que 1 centímetro. Já os abscessos maior do que 1 centímetro, obviamente. Então, aquelas lesões, aquelas coleções purulentas maiores do que 1 centímetro, a gente já considera como um abscesso. Tá? Aqui também maior.
e tem o que? Abriga pus no seu interior. Aqui uma drenagem do abscesso, né? Para vocês verem uma coleção purulenta que sai dentro e agora começa a se misturar com uma coleção um pouco de pigmento, né? Que é o sangue misturado. Ok? E aí, falando da superfície dos tecidos, né, bem na superfície, a gente pode falar também das erosões, que são, se a gente for comparar com o tecido, o nosso cotidiano, a gente está falando de, por exemplo, de desgaste que tem numa parede, né, seria aquilo que a gente chama de erosão. Ou seja, aquelas lesões superficiais, como arranhões, né, que não atingem o tecido conjuntivo. E se não atinge o tecido conjuntivo, às vezes não sangra, né? E não dói, né? Dói muito pouco. Se dói, dói muito pouco porque não atinge tecido conjuntivo, então não atinge sistema nervoso, sistema de vasos, né? Então não tem essa característica. E as erosões são como essas, né? Um arranhado, né? Apesar da característica muito feia, um arranhado, né? E um sangramento aqui, já uma lesão mais ulcerada, mais profunda. Mas aqui uma lesão de erosão, né? Então perde apenas a superfície, né? O tecido de revestimento superficial, né? Sem atingir o tecido conjuntivo, né? Que está subjacente. Então, essas lesões erosivas também, se a gente for comparar, a gente tem elas na cavidade oral, dentro da cavidade oral, por exemplo, o líquen plano, que quando ele está com aspecto erodido, né, um aspecto erosivo, talvez pelo mordiscamento, ou pelos dentes, ou por qualquer outro aspecto, ele acaba com um pouco de dor, ardência, ou uma sensação de ardência. Essas são as lesões mais erosivas, né, que tem um aspecto erodivo. Né? As glossites migratórias, a língua geográfica também pode ser considerada, assim como esta. Né? Como se fosse uma erosão, uma grande área despapilada da língua. As úlceras já têm um aspecto mais de profundidade. Se a gente comparar
com o dia a dia, né? O asfalto, por exemplo, seria aquelas crateras, né, dos asfaltos, os buracos que se faz. Já as úlceras, né, como esta aqui, já tem o que é a exposição do tecido conjuntivo e acabam causando dor e sangramento. Aqui, né, uma úlcera, né, úlcera maior, né, uma área dolorida. Aqui uma úlcera aftosa, né, já circunscrita, né, exposição ao tecido conjuntivo, já tem fibrina no entorno e o aspecto inflamatório avermelhado no entorno, né, bem característico das úlceras aftosas recorrentes. Olha essas, né, o vermelhão no entorno, característica de inflamação e uma fibrina ao centro, aqui da mesma forma. Aqui, uma úlcera por pressão do paciente, né, internado, entubado, né, aqui por pressão, uma força, né, de dentes que estava no interior, aqui dentro, e o tubo acabou causando uma úlcera no reborde gengival. Aqui, tá vendo? Aquela mesma foto que eu mostrei lá atrás, que mostra placa e úlceras, com a área ulcerada aqui, o entorno, né, desgastado, exposto, erodido, ulcerado ao centro e já começando uma crosta. Aqui, uma lesão ulcerada e nodular, claramente, né? Já tendendo a ser um aspecto tumoral, uma alteração de forma. Olha aqui também, um aspecto tumoral, endurecida, né, nas bordas, endofítica, né, e ulcerado ao centro, necrosado já. Paciente fumante, como já vocês percebem. E as fissuras já tem o quê? Um aspecto como se fosse aquelas rachaduras que dão nas paredes, como se fosse a seção, né, dos tecidos de junção, né, do material de junção da parede. Né, aquelas fissuras que causam na parede, no chão, né, um rompimento ali. E aí essas fissuras nós podemos ter parecidas, por exemplo, na língua. A fissura nada mais é do que um rompimento do tecido, mas há o quê? Uma reparação tecidual por segunda intenção por dentro dessa fissura, ficando permanentemente aqui com esse aspecto permanente de fissura. Aqui uma língua fissurada clássica. Né? Aqui, a língua fissurada clássica com a fissura mais ao centro. Né? Às vezes o paciente relata dor ou ardência, porque no fundo, bem no fundo do sulco, pode ulcerar novamente e acaba fazendo que aquela sensação de dor, de ardência. No fundo pode causar a dor aqui no fundo, né? Aquela ulceração lá no fundo mesmo da fissura. E as fístulas, né? Se a gente for comparar, elas são como se fosse um tubo. Né? As fístulas nada mais é do que um condutor de uma coleção de líquido que se forma dentro de uma área do corpo, de um órgão ou de um tecido, né? E aí ela acaba desaguando, procura um canal, um caminho, né, para desaguar. Esse caminho que ele procura para desaguar, né, essa coleção de líquido que está lá dentro, que a gente chamaria de fístula. Tá? Ela é como se fosse esses tubos, né, de condução de fiação elétrica, né, ou tubo de água, qualquer coisa. Se a gente comparar um canudinho mesmo, canudinho de tomar suco, né, pode ser considerado, comparado aí com esse tubo, esse ducto de drenagem que é as fístulas. Né? Então, vendo a luz revestida, então tem uma epitelialização do tecido interno a esse tubo, esse condução. Há uma manobra, né, em odontologia que se coloca um cone de gutta-percha dentro da saída do ducto, da drenagem por onde está saindo, coloca o cone de gutta-percha até encontrar uma resistência. Depois radiografa e aí a gente chama esse exame de fistulografia, né, por radiografia. Né? Se você faz a radiografia pela radiopacidade
do cone de Guttapest, a gente vai ver o trajeto que esta fístula, que esse canal fistular fez. Né? Esse canal fistular que a gente chamaria de fístula. Aqui, uma tendência fistular, né? Se a gente colocasse aqui o cone de Guttapest por aqui, aí ele vai sair até a uma origem, aonde qual tecido ou qual lugar está dando origem a esta coleção de líquido purulento, né? Muito provavelmente um ápice dentário. Aqui, né, se vocês observarem com tranquilidade, com bastante atenção, vocês vão ver que aqui há uma drenagem, aqui há uns pontos, né, uns pontos de sutura, né, 2 pontos, mas por aqui está drenando um material fistular. Esse é um paciente, uma pessoa que fez uma cirurgia de fratura mandibular, que acabou gerando aí uma fístula, uma infecção secundária. E as crostas, né, elas podem se comparar, por exemplo, com a casquinha de um pão, né, um pão crocante, né, um pão mais francês, por exemplo, que tem essa casca. As crostas seriam nada mais do que isso. A crosta é uma necrose, né, do tecido, né, uma área já morta do tecido. Então, assim, há um endurecimento, um tecido tumoral, uma úlcera no centro, que há o quê? Uma crosta se formando. Essa crosta nada mais é do que um tecido reparacional, porém com esta área necrosada, essa área escurecida que já é necrose, ou seja, ela já não tem nutrientes junto com ela. Então ele é descamante, endurecido e obviamente necrosado. Aqui outra crosta, né? Uma ulceração, uma crosta, ulceração, bordas endurecidas desse nódulo. Aqui, tá vendo? Uma crosta também, uma reparação, tecido reparando, né? Em reparação, e uma crosta ao centro. E as cicatrizes, né? Também são, se a gente for comparar com o nosso cotidiano, a cicatriz aqui no chão, no asfalto, aqui nada mais é do que um remendo. A cicatriz nada mais é do que um remendo do tecido. Aqui é um remendo do asfalto. Aqui também, olha, um remendo, como se fosse uma estruturação de uma parede, né? Aqui. Isso aqui seria a cicatriz, se a gente pudesse comparar com esse material, né, que é essa parede ou esse asfalto. E no nosso corpo seria desta forma, aqui uma pequena cicatriz discreta, mas é uma cicatriz, aqui uma cicatriz, né, nesse dedo que foi cortado, e aqui uma cicatriz na língua do paciente, né, após cirurgia. Na mucosa oral, as cicatrizes elas são muito discretas ou quase imperceptíveis, mas com boa vontade a gente consegue ver quando há uma incisão ou suturas mais potentes, maiores, acaba se percebendo sim. A cicatriz, né, nada mais é do que uma área associada a uma intervenção cirúrgica ou um acidente, né, uma agressão por acidente. E outras lesões, se a gente puder chamar, né, de um sulco. Né? O sulco nada mais é do que uma invaginação do tecido, né, para dentro do tecido conjuntivo, da pele ou da mucosa. Essa invaginação ela não chega a ser como a fissura, que é um rompimento e depois uma reparação por segunda intenção do epitélio. O sulco já não, o sulco já é uma invaginação apenas do tecido, sem rompimento do tecido suprajacente, do tecido de revestimento mesmo, da mucosa ou da pele. Né? E aí, uma lesão que a gente não tem como classificá-la, mas aqui eu poderia, se a gente pudesse classificar dentro das lesões fundamentais, seria uma placa, né? Uma placa causada por lesões por hiperplasia papilar. Aqui nada mais é do que uma língua pilosa, né? Uma hiperplasia das papilas, elas cresceram tanto que fica com esse aspecto de pelo. Né? Como ela tem uma grande extensão, a altura ela é regular, né? Baixa altura e grande extensão, a gente poderia considerá-la como uma placa. Né? Mas é isso. Então, era isso que eu queria falar para vocês sobre lesões fundamentais. Não é? Aqui estão os meus contatos, meu e-mail, meu Instagram. Não é?
estou à disposição para todos e qualquer dúvida. Meu nome é Itamar, quero agradecer a atenção de todos. Certo? Muitíssimo obrigado. Aqui minhas referências, né? É isso. Obrigado, até a próxima.